logo depois que Platão escreve suas obras, a gente tem que comentar sobre o discípulo mais próximo de Platão, que é Aristóteles. Aristóteles, na música Alexandre, do Caetano Veloso, ele é descrito como a grande cabeça que sustenta até hoje o Ocidente. E a gente vai entender o porquê essa classificação do Aristóteles como um dos filósofos mais importantes. Para a gente poder trabalhar Aristóteles bem, a gente tem que pensar que Aristóteles viveu num contexto, que é o contexto de decadência de Atenas, por isso a democracia, que já estava em decadência na época do Platão, continua em ampla decadência, e a gente vai ter o desenvolvimento do povo que vivia no norte da Grécia, os chamados macedônios, do qual Aristóteles faz parte. Então, no final do período clássico, Aristóteles é um dos grandes expoentes da civilização macedônica que ocupava o norte da Grécia. Essa civilização, que a gente tanto comenta em aula, que invadiu a Grécia, acabou conquistando os gregos no final de muitas batalhas, tem Aristóteles como um ponto principal. Aristóteles, da cidade de Estagira, na Macedônia, o pai de Aristóteles era, na verdade, da corte de Alexandre o Grande. Na verdade, o pai de Aristóteles, Nicômaco, ele era, na verdade, da corte do avô do Alexandre, ele era médico do rei Amintas da Macedônia, por isso Aristóteles tem uma origem nobre, mas ele não é ateniense, ele não é visto como grego de fato. Aristóteles, ele é macedônio, e ele vai sofrer uma série de problemas na vida dele, uma série de perseguições por conta disso. Uma coisa importantíssima na filosofia aristotélica, Aristóteles vai desenvolver o que a gente chama de materialismo. Então, se Platão tem uma visão que a gente chama de visão idealista, a visão de Aristóteles e a preocupação da filosofia é o material. Então ele vai tentar estudar o mundo sensível, ele vai estudar o mundo material. Como que o mundo material se desenvolve, como que as coisas se movimentam, se transformam, e de onde veio tudo. Ele também vai questionar, como os pré-socráticos faziam, qual que é a origem do nosso universo. Chegando bem perto de uma concepção parecida com a nossa concepção hoje do Big Bang. É preciso que um primeiro motor tenha surgido que moveu todas as coisas. E a pergunta mais difícil que tem é: quem é que criou esse primeiro motor? Quem é que criou esse criador? Que é uma resposta que a gente não tem, é uma resposta que a filosofia continua se fazendo ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Então Aristóteles, ele é visto como o pai do materialismo. Algumas pessoas chamam de realismo aristotélico. Só que eu vou questionar você muito em cima dessa palavra real. Afinal de contas, o que é real? Real para o Platão eram as ideias, os conceitos. Para Aristóteles, realismo, o materialismo histórico que a gente chama, deriva dele. O realismo aristotélico é visto como a materialidade. Por isso a palavra real ela é muito relativa. Nessa imagem que a gente vai analisar da Escola de Atenas, que é uma imagem importantíssima, que eu vou jogar na tela agora aí para vocês, essa imagem do Rafael Sanzio, ela traz para a gente uma percepção muito fundamental. A percepção de que no centro da imagem, dois filósofos, Platão e Aristóteles, estão dividindo aí a cena. Ao redor estão muitos filósofos, que esse pintor renascentista, o Rafael, ele pintou como homenagem aos gregos, mas no meio da imagem tem um senhor de vermelho, com o dedo para cima, e do lado dele tem um jovem, mais jovem, com a mão espalmada para baixo, vestindo azul, que seria justamente Aristóteles. Bom, o dedo para cima, de Platão, significa o mundo das ideias, de onde vem o conhecimento. E a mão para baixo de Aristóteles significa que, segundo ele, o conhecimento vem do mundo material. Então, os dois, embora Platão seja mestre de Aristóteles, os dois têm filosofias bastante opostas. Em alguns pontos se complementam, em outros pontos se afastam completamente. E voltando para a nossa aula agora, a gente percebe que Aristóteles ele vê que o mundo material é mais importante de ser estudado. O conhecimento vem da materialidade e não das ideias. As nossas ideias, segundo Aristóteles, são reflexo das nossas experiências materiais, das nossas experiências sensíveis. Por isso, toda vez que vocês virem Platão com o dedo para cima, o mundo das ideias é soberano, o idealismo. E toda vez que vocês virem Aristóteles com a mão para baixo, significa que é aqui embaixo, é no mundo material que o conhecimento se forma. E para a gente poder explorar as ideias aristotélicas em toda a sua profundidade, a gente tem que entender como conhecimento surge do mundo material. Que ele surge do mundo material é uma afirmação de Aristóteles. Agora, como ele surge do mundo material, é fundamental que isso seja muito bem determinado pela filosofia de Aristóteles. Então é importante a gente pensar
como a teoria aristotélica desenvolve o conhecimento, né? Se o conhecimento é material, Aristóteles tem que explicar para a gente como ele se desenvolve, é justamente isso que ele faz. Para a gente entender a teoria do conhecimento em Aristóteles, a gente tem que sempre lembrar que ele faz duras críticas ao idealismo platônico, né? Eu sempre falo para os alunos que quando a gente diz que Aristóteles é discípulo de Platão, não significa que ele concorde com as ideias do seu mestre. Pelo contrário, né? Ele foi o principal questionador das ideias de Platão. Então, quando Aristóteles questiona Platão, ele está questionando duas coisas. Primeiro, ele não concorda com a ideia de que a gente nasce sabendo o que é um banquinho, uma banqueta, o que é um conceito, o que é um objeto material. Segundo Aristóteles, isso se desenvolve na prática, através do dia a dia, através dos nossos sentidos, das nossas sensações materiais. Segundo a crítica que ele faz a Platão, Platão não explica o movimento do mundo material, né? Se a gente for pensar, Platão divide o mundo em mundo das ideias e mundo material. Mas quem que faz a relação? Quem que faz a correspondência? Né? Então, Aristóteles vai além desse processo, tentando estabelecer como que o conhecimento, de fato, é produzido no mundo material. Lembra sempre do quadro do Rafael Sanzio, Aristóteles com a mão para baixo, com a mão espalmada para baixo, revelando para a gente que é no mundo material, ou seja, é a partir dos nossos sentidos, que o conhecimento é produzido. Primeira coisa que eu tenho, uma sensação. Por exemplo, dor, né? Quando eu sinto dor, eu tô, sei lá, fazendo um macarrão, né? Eu tô cozinhando ele numa panela e de repente eu vou lá e esquento a panela. Quando eu vou pegar no cabo da panela, o cabo da panela esquenta e queima a minha mão. Sensação física, dor. Através dessa dor, que é uma das sensações possíveis, o meu tato ele foi agredido, isso vai ficar impregnado, né? Isso vai gerar, obviamente, uma memória. Então, a minha memória ela vai registrar a dor e, portanto, né, essa dor vai ser memorizada. A dor ela acontece, por exemplo, na minha mão, mas o registro dela vai para o meu cérebro e eu sinto essa dor, né, que vai ficar na minha memória como um conjunto de experiências. Então, a partir daí, a gente tem, né, o que a gente chama de experiência. Da próxima vez que eu for colocar uma panela, né, para poder esquentar alguma coisa, eu vou tomar cuidado, através da minha experiência, né, que vai ser puxada pela minha memória, eu vou tentar criar uma técnica para evitar, né, que eu queime a mão nesse processo. E por isso, por exemplo, muitos de nós, que já queimou a mão numa panela, sabe disso, né, enrola um pano de prato, ou então tenta pegar uma luva, ou então, né, desliga a panela e espera a panela esfriar. Mas se você for parar para pensar, em muitos momentos você não parou aqui. Você desenvolveu outros pensamentos além disso. Você deve ter se questionado em algum momento da sua vida por que uma panela, né, que tem um cabo, esquenta o cabo e queima a minha mão. Quando eu começo a perguntar sobre isso, começo a questionar por que as panelas, né, não têm um isolamento no cabo, por que as panelas, por exemplo, não são feitas de outro material, quando eu começo a questionar, por exemplo, como o calor ele se propaga no material da panela, eu já saí de uma mera sensação e eu estou desenvolvendo teorias, ou seja, eu saí do mundo material e acabei indo para o mundo das ideias. As ideias, elas acabam se revelando aqui no final como fruto de uma experiência que começou na sensação. Começou com uma simples dor de queimar a mão no cabo de uma panela. Olha que interessante, né? Se você não tivesse visto a minha aula e me ouvido, como é que você ia aprender, né, através de um vídeo? Pode ser que você conheça outras técnicas, né? Por exemplo, para os deficientes visuais, a gente tem o Braille. Mas se não tivéssemos o tato, o olfato, se não tivéssemos a visão, o paladar, se eu tirasse de você agora os seus 5 sentidos, como é que você ia desenvolver novas ideias? Como é que você ia desenvolver novos pensamentos? Por isso Aristóteles diz pra gente, tudo começa a partir de uma sensação. Seja uma visão, seja algo que eu ouvi, seja algo que eu li, seja algo, né, que eu experimentei de dor, isso vai fazer um caminho no caminho do conhecimento e vai transformar essa sensação em ideias, em teorias. É assim que a gente aprende o que é uma porta. Eu não nasço sabendo o que é uma porta. Eu olho portas e a partir de muitas portas que eu observo, eu crio o conceito porta, né? A mesma coisa, a banqueta, o banquinho, né? Mesmo exemplo de Platão. Se eu pegar esse banquinho, eu não nasci com a ideia de banquinho.
Por ver muitos banquinhos e criar um conceito em cima da minha experiência, eu acabei designando o que é um banquinho. Ou seja, a partir de algo sensorial, de algo sensível, a partir dos meus sentidos, eu acabo construindo um caminho que me leva à teoria, às ideias e ao conhecimento. Por isso, Aristóteles se afasta de Platão nesse sentido, dizendo, né, que as ideias não vêm de um mundo superior, que é impossível de explicar. As ideias vêm do mundo material, da nossa compreensão do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente sente. Por isso, para Aristóteles, estudar o mundo material é fundamental como prioridade da filosofia. E um dos temas mais importantes de Aristóteles é justamente a educação. A educação é um tema sempre muito relevante, um tema contemporâneo, um tema, né, que mexe com os ânimos, porque a educação ela é a base de uma sociedade. A educação é a base de compreensão. Como é que um cidadão é ensinado a ver o mundo no qual ele vive e a interpretá-lo e, claro, né, viver melhor e criar uma sociedade melhor em cima desses paradigmas, em cima desses padrões educacionais. O primeiro projeto educacional que a gente teve é o projeto platônico, né? Voltando lá na República de Platão, Platão estabelecia que as crianças seriam tomadas dos pais assim que nascessem e as crianças, obviamente, teriam a mesma educação ao longo da vida. Essa educação, né, levaria elas a contemplarem o bem e a, obviamente, criarem uma cidade ideal. Bom, Aristóteles rompe com essa ideia de Platão. Aliás, Aristóteles chegou a estudar na escola platônica, a chamada Academia em Atenas, que tinha no seu pórtico, né, na sua entrada, os dizeres, né, dizia: não ouse entrar quem não souber geometria, porque a geometria para o Platão era o conhecimento máximo, era o conhecimento mais importante, que não deveria abandonar nunca os estudos de geometria, nem dentro da filosofia. Para ele, né, para o Platão, o mundo das ideias e essa questão das medidas do universo e toda a metafísica que envolve esse pensamento era o mais importante. Aristóteles, embora tenha estudado na escola de Platão, ele não concordava com as ideias de Platão. E quando Platão morreu, Aristóteles deveria assumir a direção da escola de Platão, mas os outros alunos e diretores foram contra essa direção aristotélica. Primeiro, porque Aristóteles não concorda com Platão em quase nada. Então existe um medo dele desviar, né, os paradigmas da escola platônica. Segundo, Aristóteles não é grego, ele é macedônio. Ele é da cidade de Estagira, na Macedônia, no norte. E os macedônios estavam, né, se fortalecendo e em breve invadiriam, né, a Grécia, inclusive Atenas. Por isso é importante pensar que Aristóteles não teve outro meio a não ser sair da escola de Platão e fundar sua própria escola chamada de Liceu. Com empréstimos, né, que ele pegou da família real macedônia, né, de Alexandre, de seu pai Filipe II, ele consegue comprar um terreno em Atenas e criar uma escola independente da Academia de Platão e até mesmo concorrente da escola platônica. Uma escola que se dedicou o tempo todo a estudar o mundo material, que virou um grande centro de pesquisas. Alexandre o Grande, né, como vai ser conhecido, o filho de Filipe da Macedônia, quando ele for, né, expandir a Grécia para os limites do Oriente, ele vai mandar animais como zebras, girafas, para Aristóteles poder estudar a biologia. Aliás, a biologia, um dos principais pontos de estudo de Aristóteles, a principal disciplina por Aristóteles, foi muito desenvolvida através dos estudos, né, dos espécimes que Alexandre mandava do Oriente. Aliás, o Liceu como centro de pesquisa acabou amadurecendo uma outra ideia, né, um método de ensino diferente, o método chamado de peripatético. Peripato significa andar entre as colunas. Por isso, um aluno do Aristóteles não ficaria sentado ouvindo uma aula, né? Para ele isso seria entediante demais. O aluno, ele experimentaria o mundo material e o conhecimento na prática, andando, né, junto com o professor, ativando o seu corpo e a sua mente, porque para Aristóteles as duas coisas estão ligadas, e nesse sentido ele ia aprendendo conforme essa caminhada ia acontecendo. E é muito interessante, você imagina a cena, né? Aristóteles liderando seus alunos, eles estão estudando, não sei, aves, né, a biologia das aves. E você não vai fazer só um esquema sobre as aves. Você vai olhar, você vai ver as aves, você vai tentar dissecar uma ave, você vai tentar entender como funciona, de fato, na prática, no mundo material, a biologia. E não apenas criar conceitos, não apenas criar ideias. Não que as ideias não sejam importantes, elas são. Né? Na escola de Aristóteles, por exemplo, você aprendia uma série de conhecimentos teóricos. São as matérias teóricas do chamado corpus aristotélico. O corpus aristotélico é um conjunto de disciplinas teóricas, produtivas e práticas
que eram ensinadas, que seriam a base de um bom cidadão, de um cidadão competente. A ideia da escola não é criar um cidadão competente no mundo material? Pois bem, um cidadão competente precisaria entender teoria, portanto, filosofia, metafísica, de onde nós viemos, tudo isso era discutido, matemática, física, biologia, geografia. Você imagina, né, que um aluno do Aristóteles não é tão diferente do nosso aluno de hoje em dia, só que esse aluno ele tem algo a mais, ele tem outras disciplinas que não são só teóricas. O aluno do Aristóteles tem também, né, entre as disciplinas produtivas e práticas, oratória, saber falar em público. Como a maioria das leis eram discutidas em público em Atenas, falar em público e saber se comportar em público seria, né, um fundamento importante na escola aristotélica. Segundo elemento importante que não temos hoje em dia, deveríamos repensar isso, estudos sobre política, não sobre politicagem. Eu não estou falando de partidos políticos, eu estou falando de funcionamento político. Você sabe qual que é o funcionamento político do Brasil? O que significa república? Qual é a separação dos três poderes? O que cada poder faz? O que um deputado federal faz? Por isso, é importante que talvez, né, a gente repense a nossa estrutura educacional para a gente poder entender que política não é tomar um partido. Política é discutir a estrutura da Constituição, a estrutura política da nação e tentar entender o funcionamento de todos os atores políticos envolvidos nesse jogo que é a política. Aliás, Aristóteles ia ainda mais longe. Para ele, todo homem, né, o homem é um animal político, ou seja, todos nós somos políticos no dia a dia. Eu sou político em relação aos meus alunos, quando estabeleço limites e metas, quando a gente tem uma boa convivência. Eu sou político com meu pai e com a minha mãe, quando eu estabeleço limites para uma boa convivência. Se eu estou preocupado com o bem comum e não apenas com o meu umbigo, eu já estou no meio da política. Por isso, todo ato, né, humano, se a gente for pensar buscando o bem comum, ele é um ato político por excelência. Tá vendo? Isso é política. Entender a política no seu âmago, no seu âmbito principal, seria, né, um aluno aristotélico teria acesso a esse conhecimento. E é claro, né, retórica, saber debater. Então, quando eu debato com você, você perde o debate e sai correndo, você diz, não quero mais debater, respeite a minha opinião. Ou você pega um argumento e joga para mim de novo, e a gente fica nesse bate-bola, a gente fica nessa discussão que vai aprofundando as ideias e vai melhorando a nossa argumentação. Você é afiado bastante ou você precisa de um tempo para pensar, né? Tem gente que é tão ruim de retórica que está em briga, por exemplo, a pessoa não tem argumento. Ela não consegue argumentar bem. Ela faz o quê? Ela vai e foge. Ela precisa de um tempo para pensar. Pois bem, esse tempo não existe na Ágora de Atenas. Se eu estou debatendo uma lei com vocês, vocês precisam saber rebater essa lei, sabendo os artigos que vocês citam, sabendo, né, como levar essa discussão para frente. Por isso, a rapidez de pensamento, esse bom senso político e falar bem em público seriam, né, características essenciais de um bom aluno da escola de Aristóteles. E o último elemento, a arte. Não só a compreensão da arte, não só a poética da arte, mas principalmente a produção das obras de arte. É preciso entender que quando eu produzo uma obra de arte, eu preciso de matemática, biologia, pensa na construção de uma estátua realista. Eu preciso entender, né, inclusive, como que um corpo ele está, né, na sua estrutura, no seu volume. Eu preciso entender de anatomia humana. Eu preciso entender do corpo humano para poder reproduzir uma estátua realista. Por isso, tudo isso, a arte, a política, a retórica, são frutos de muito estudo. E Aristóteles está preocupado no seu liceu, no seu método peripatético, criar um aluno atento, sensível, bem desenvolvido e que seja útil para a sociedade no mundo material. Um aluno que seja competente, não só para a escola, mas competente para a vida, competente para o dia a dia, competente para a sua comunidade. Finalmente a gente chega mesmo nos estudos aristotélicos sobre o mundo material. Depois de toda essa introdução sobre Aristóteles e como funciona o pensamento dele, é importante ver a que conclusões Aristóteles chegou. A primeira coisa, né, que Aristóteles estuda no mundo material são as transformações do mundo material e a composição. Então a primeira definição importante da aula de hoje é que a gente pense, né, que os seres materiais eles são chamados de substâncias por Aristóteles. Toda substância tem dois aspectos fundamentais, ou seja, todo ser material ele é formado por dois aspectos, matéria
e forma, né? Aqui Aristóteles está dizendo para a gente que não é importante apenas a ideia ou a essência de um ser, como Platão dizia. A sua aparência também importa, né? A aparência, querendo ou não, ela tem uma utilidade, a aparência ela existe no mundo material, e para a gente poder entender, né, o que a matéria traz de importante e o que a aparência, a forma traz de importante, a gente tem que recorrer a dois conceitos fundamentais. Primeiro, a matéria, né? Você é um punhado de matéria, pensa você como ser humano. Você é um punhado de matéria num formato humanoide. Então você tem matéria orgânica num formato humanoide. Um cachorro, que é uma outra substância, por exemplo, né? Um cachorro, que é um outro ser, também é feito de matéria orgânica, um outro punhado de matéria orgânica, né, numa forma canina. Então, dependendo da forma que você tem, você é considerado um ser diferente para Aristóteles. Por isso, a aparência, o formato da matéria também importa, né? Por isso é muito fundamental pensar que não existe, segundo Aristóteles, matéria sem forma, nem forma sem matéria. Todos os seres são compostos por matéria e forma, né? E você pode pensar para mim e falar assim, Gui, mas Aristóteles estava errado, né? A matéria sem forma, ela existe, né? Se a gente pensar, por exemplo, no ar. Bom, o ar tem o formato dos recipientes que o contém, né? Então ele se adequa a uma certa forma. Aí você fala, mas existe forma sem matéria. Quando você desenha, por exemplo, um triângulo na lousa, né? Gente, a matéria do triângulo na lousa é o giz, né? E a lousa tem matéria, tem forma. Existem seres materiais, e para existirem seres materiais, todo ser material tem que ter, ao mesmo tempo, matéria e forma. Segundo Aristóteles, no mundo que ele vivia 2.500 anos atrás, nada fugia dessa regra. Matéria e forma são duas necessidades do mundo material, né? Então, se a gente for pensar, a matéria é o princípio que transforma você num indivíduo. Então, você é um indivíduo porque você é um punhado de matéria, né? A gente não vê, por exemplo, a humanidade toda junta numa mesma matéria, né? Imagina que coisa estranha, né? Meio que uma humanidade toda junta, presa, um grudado no outro. Não, eu sou um punhado de matéria, eu sou um indivíduo, por isso eu sou um punhado de matéria orgânica numa forma humanoide. O que me dá identidade como ser humano é a forma humanoide que eu tenho. Por isso a forma é o princípio da identidade. A sua identidade está ligada à sua aparência. Por isso eu sei que você é você. Porque eu olho para você e vejo você numa forma que eu estou acostumado a ver. Já imaginou se a gente mudasse de forma, se mudasse de aparência o tempo todo? Como é que saberia quem é quem? Né? As pessoas elas até mudam de forma de tempos em tempos, mas elas não mudam radicalmente, senão elas não são reconhecidas. Olha que interessante, né? Pensar que a identidade está ligada à forma que a matéria em você possui. Né? Então, os seres materiais precisam desses dois elementos, matéria e forma. O que leva a gente a outro problema, né? Um problema muito sério na filosofia. Uma outra pergunta bastante importante. Se a forma e a matéria elas são necessárias, seriam elas essenciais? Elas representam a essência de um ser material. Para a gente poder falar de transformações, de movimento, de essência, a gente tem que apelar para a metafísica aristotélica. A gente tem que ir além das explicações físicas para tentar entender, né, o movimento do universo, de onde ele vem e por que os seres se transformam na sua aparência, inclusive mudando ou não a sua identidade nesse processo. Por isso Aristóteles vai puxando, é como um novelo, né? Ele vai puxando esse novelo e cada vez que ele resolve um ponto da matéria, vem outros pontos piores para resolver, para ele poder ir tirando, né, todas as dúvidas do meio da explicação do mundo material, coisa que, segundo ele, Platão nunca fez. Por isso ele vai além de Platão ao tentar estudar o mundo material e tentar entender de onde vêm os seres materiais e de onde vem o movimento que transforma esses seres, que transforma essas substâncias dentro desse ideal aristotélico de filosofia. Para trabalhar o movimento em Aristóteles, a gente tem que falar de metafísica aristotélica, lembrando que metafísica é um conceito filosófico que tenta buscar explicações em tudo que está além do mundo físico. Então não quer dizer que o mundo físico ele esteja, né, capaz de se explicar por si só. Às vezes a explicação está além
da fisicalidade além da materialidade. Por isso é importante que Aristóteles, né, por mais que ele tenha negado a metafísica platônica por ser excessiva, ele estudou também algumas questões que ele não explicava apenas do ponto de vista material, né? Então, um desses elementos é o movimento. Por que as coisas se transformam a ponto de mudar, né? O que faz um ser se transformar em outro ser? Por isso existem dois tipos de movimento. O primeiro movimento é um movimento simples, né? Um movimento, por exemplo, onde eu jogo, por exemplo, o giz, né, para cima. Ele não muda, né, de aparência, o giz continua sendo ele mesmo. Eu apenas desloquei o giz de lugar. Então esse movimento simples que a gente chama, né, essa kinesis, ela não transforma o ser, só muda ele de lugar, né? Pode até dar uma arranhadinha no giz, mas você continua reconhecendo o giz como giz, né? Lembra do que a gente viu? Toda substância é formada por matéria e forma, né? Então a substância giz de sala de aula é formada por cal, matéria, e o formato cilíndrico, cilindro, que seria, né, cal em formato cilíndrico, a gente chama de giz de sala de aula, né? Então, o giz de sala de aula, quando eu mudo ele de lugar, eu não danifico ele, né? Eu não transformo ele. Agora, o movimento que transforma um ser em outro ser, Aristóteles escreve para a gente como a relação entre ato e potência. Por isso vamos definir o que é ato. Ato é a forma atual, por isso o nome ato, atualização, né, de um objeto. Por isso, ato atual é o giz de sala de aula que está aqui agora em formato cilíndrico, né? Então pensa, o agora, o que existe nesse momento é ato. Tá? Então, se você está estudando para o vestibular, você é um pré-vestibulando, né? Você é alguém que está estudando para o vestibular em ato, em potência, as possibilidades que você carrega dentro de si e que todo objeto carrega, a gente vai chamar de potência, tá? Então, possibilidades, potência, potencial. Por exemplo, você que é um vestibulando, você é médico em potencial. Você é advogado em potencial. Você ainda não é, mas você pode ser. Atualmente, você é algo, você é um ato, você é um vestibulando. Mas em potência, potencialmente, você tem já uma outra profissão. Olha que interessante, né? A gente tem que sempre pensar que quando a gente transforma a potência em ato, quando a gente realiza uma possibilidade, a gente fala que a forma foi atualizada. Então, quando você se transformar em médico, imagina, quem quer medicina e está me assistindo, né? Quando você passar no vestibular, a partir do momento que você assinar a sua matrícula, você passa a ser, né, um estudante de medicina. Quando você se formar na faculdade e tiver o diploma nas mãos, você se torna médico em ato. É por isso que eu sempre brinco, né, que quando a gente fala que alguém tem potencial, não é necessariamente um elogio, porque você ainda não é aquela coisa, mas você pode vir a ser. Por isso a gente define a potência como vir a ser. É o que existe dentro de você e dentro de cada coisa no mundo material que pode ser a transformação que virá no futuro próximo. Olha que interessante, né? Então, por exemplo, vamos pegar o giz. O giz de sala de aula, em ato aqui na minha mão, nesse momento, ó, ele está cilíndrico, tá vendo? Ele em ato é um giz de sala de aula. Em potência, ele pode ser caco de giz, mas ele ainda não é, né? É uma possibilidade ele virar caquinho de giz, mas ele ainda é em ato um giz de sala de aula, tá vendo? É um cilindro perfeito aqui na minha mão. Agora, a possibilidade, a potência que ele tem são várias. Ele pode virar pó de giz, ele pode virar caco de giz, né? Então agora a gente vai fazer o que Aristóteles tenta demonstrar para a gente. A gente vai transformar a potência em ato. A gente vai transformar o potencial do giz, trazer para a realidade. Então em potência, esse giz cilíndrico, ele é caco de giz. Mas esse caco de giz não existe ainda. Agora ele vai existir. Olha aqui para mim. Agora eu estou transformando o giz em caco de giz. O que antes existia apenas na nossa imaginação, agora é realidade. Agora veio para o ato. A gente transformou a potência em ato. A gente atualizou a forma do giz. Não existe mais aquele giz cilíndrico, ele está no passado. O que existe agora é caco de giz. O que existe agora são pedacinhos de giz. Agora em ato, o giz é caco de giz, não é mais giz de sala de aula. Aquilo não existe mais. Esse barco já partiu. A forma do giz foi atualizada. Assim como você, como vestibulando, vai deixar de existir como vestibulando no futuro próximo e vai se tornar em ato
o que você sonhou como possibilidade. Você vai atualizar a sua forma. Né? Então isso acontece no mundo material, isso acontece com todos os objetos. É claro, né? A gente fala que as possibilidades são muitas, mas elas não são ilimitadas. Um giz, por exemplo, nunca vai poder se transformar numa barra de ouro, mas esse caco de giz pode se transformar em pó de giz. Né? Então Aristóteles ele fala que a mudança vai acontecendo, ato-potência, como num ciclo quase que infinito de transformações. Todo ato se transforma em uma potência. Olha que interessante. E toda potência vira um ato. Então é muito legal a gente pensar, né? Por exemplo, você agora, em ato, né, é um estudante de vestibular. E aí depois você vai realizar a sua potência, que é se tornar médico, por exemplo. Um dos exemplos que eu dou, né? Quando você se tornar médico, agora você é médico em ato. Você atualizou as suas possibilidades. Só que além de ser médico, você tem outras possibilidades. Você pode ser, né, como possibilidade, chefe de um hospital. Quando você virar diretor desse hospital, você transformou em potência, né, o ato, né, você transformou em ato a potência para a qual você estava imaginando. A possibilidade se tornou real. Então, quando a possibilidade se torna real, a gente diz, né, que essa possibilidade ela sempre existiu como potência dentro daquele ser, como possibilidade dentro daquele ato. Né? Aí Aristóteles pergunta uma coisa para a gente. Além dessas duas coisas, o que mais a gente pode definir da matéria? Duas características, essência e acidente. O que é a essência de um objeto? É aquilo que define o objeto, a natureza por qual ele foi feito. Então, por exemplo, para um giz, o que é essencial num giz para a gente chamar o giz de giz? Que ele escreva na lousa. Né? Então, a essência do giz é que ele escreva num quadro negro como o nosso. Agora, se o giz não escreve, se ele for de metal, por exemplo, e não escrever nessa lousa, ele não é mais um giz, ele é outro objeto. Né? O que é essencial no giz? Talvez seja a matéria dele, talvez seja o ato de escrever. Agora, o que é acidental no giz? O que não muda? O giz continua sendo giz de qualquer jeito. A cor. Eu posso ter um giz, por exemplo, que seja roxo. Eu posso ter um giz, por exemplo, que seja laranja, né? Eu posso ter um giz, por exemplo, que seja branco. Giz é giz, independente da cor que ele tem. A cor é acidental. Agora, se o giz não escreve na lousa, a essência dele foi danificada. Aí ele não é mais um giz. Então, o essencial, muitas vezes, para Aristóteles, é a função desse objeto. O essencial para ele é o que faz ele ser chamado por aquele nome. Um giz só é um giz de sala de aula quando ele tem a função de escrever na lousa. Se ele é branco, se ele é azul, se ele é amarelo, se ele é roxo, se ele é laranja, tanto faz. Isso é acidental. Quer ver um outro exemplo? Parede. Qual que é a função de uma parede? Ali, a função de uma parede é dividir os espaços completamente. Senão, não é uma parede. Se não divide completamente, é um muro, né? É alguma outra coisa, mas não é uma parede. Agora, a parede pode ser de papel? Pode. Pode ser de tijolo? Pode. Ser de tijolo, ser de papel, ser branca, ser preta, é acidente, é acidental. Então pensa aí, né? O que é acidental pode mudar. O que é essencial não pode mudar. Porque se mudar, aquela coisa não é mais aquela coisa. Se mudar a essência de um objeto, aquele objeto perde a sua identidade. Então é importante lembrar que essência e acidente são duas definições também importantes para Aristóteles. E uma última coisa, que eu acho que é a pergunta mais relevante da filosofia de todos os tempos, que os pré-socráticos já faziam: de onde vem o ato e a potência? Qual foi o primeiro ato e de onde vieram as potências do universo? Segundo Aristóteles, todo ato e toda potência, eles devem ter vindo do que ele chamou de primeiro motor imóvel, ou seja, se toda a essência, né, do universo é a transformação do próprio universo, a gente tem que pensar que isso deve ter tido uma origem. Por isso Aristóteles faz o mapeamento invertido dessa relação. O que eu quero dizer com isso? Para Aristóteles, se a gente for buscar ato e potência e voltar no tempo, pela lógica, é preciso estabelecer que deve ter havido um primeiro ato, que foi pai de todas as potências, que Aristóteles vai chamar de criador do universo. O primeiro motor imóvel, ou o primeiro motor sensível, é aquilo que está na origem do universo e que deu origem a todas as coisas, que os pré-socráticos chamavam de
arquê, de princípio universal. Então Aristóteles volta para o tema da ontologia, o tema do ser primordial, para tentar explicar de onde vêm todos os atos e todas as potências do universo. Mais tarde, na Idade Média, quando Tomás de Aquino estudar Aristóteles, ele vai chamar o primeiro motor imóvel, esse primeiro ser, de Deus. E a física, né, hoje trabalha com a ideia do Big Bang. Só que a pergunta que a gente faz para Aristóteles, para os físicos e até mesmo para os cristãos é: de onde vem esse primeiro ser? Quem criou esse primeiro ser? Ele se autocriou? Como é possível compreender algo que criou o tempo, o espaço e as coisas e não foi criado por ninguém? Como é possível entender algo que move tudo e gera esse movimento, mas ele mesmo não se move? É o primeiro motor que gerou o movimento do universo, mas não foi movido por ninguém. Criou tudo que existe, mas não foi criado por ninguém. Por isso Aristóteles diz que, pela lógica, é preciso afirmar que algo assim deve ter existido. Ele não tem explicações físicas muito contundentes, por isso a gente chama de metafísica aristotélica, mas ele explica a partir daí a origem do movimento no mundo físico. A partir de um criador, de um primeiro motor imóvel, que ele não define muito bem o que é, que criou tudo, mas não foi criado por ninguém. Que moveu tudo, mas não foi movido por ninguém. O que ele chama de primeiro motor imóvel.